bem interessante é o olhar do Corinthians para os reforços. Acho que todos os jogadores que o Corinthians, ao menos, procurou para contratar, tem critério, são bons jogadores, do ponto de vista tático eles fazem sentido. Algumas das contratações são mais volumosas, outras são de menos impacto, como jogadores como Diego Palacios, por exemplo, mas são todos bons jogadores. Eu acho que esse é um grande acerto, não só da diretoria, né, mas de quem vem trabalhando junto. O Mano Menezes vem dando um apoio muito forte, claro. O Corinthians contratou o Thiago Gasparino, que é o novo analista de mercado do Corinthians, comanda o Cifute, é um cara que passou por vários clubes, pelo próprio Atlético Paranaense, estava na Espanha, no Valladolid, e é um cara que vem ajudando bastante também. Então me chama muito a atenção do ponto de vista positivo, além da questão financeira, da mudança de poderio financeiro do Corinthians, o olhar para as contratações. São todos nomes muito interessantes e que fazem muito sentido dentro das necessidades que o Corinthians tem. Aprenda a monetizar canais Darks no YouTube com vídeos de programas esportivos igual esse que você está assistindo. Esse canal já me gerou mais de R$5.000 nos últimos 30 dias. Agora imagine você fazendo 2, 3 canais, quanto você irá ganhar. Sim, eu digo você, porque você precisa literalmente só aprender as técnicas de camuflagem, baixar e subir os vídeos no seu canal. Eu fiz uma aula para te ensinar, mas não vou ficar disponível por muito tempo. Clica no link que está no comentário fixado. Você falou tentou contratar o Gabigol, você já foi falando... Não, porque... Ele tentou, né? O Borré é um jogador cujo nível ameniza a, entre aspas, não contratação do Gabriel Barbosa de uma maneira satisfatória. Mas é por isso que eu acho que os dois seriam nos dois times ele seria titular. Fiquei até impressionado com a opinião do Zupa. Acho que depende da concorrência, de como tiver a concorrência, né? Isso vale teoricamente para todo mundo, né? Que chega num time, exceto aquele jogador consagrado, o próprio Gabriel. O Corinthians não contrataria o Gabriel Barbosa para ele disputar a posição aqui, né? Não é uma situação que seria viável. Mas eu estou falando no seguinte, o Corinthians não vai contratar o Gabriel, certo? Mas quem vai trazer? Se for o Borré, nada a declarar. Sim. Não deu para contratar o Gabriel Barbosa, contratou o Rafael Borré. É um jogador internacional, é um jogador de nível, assim. Não digo para você que na possibilidade do Corinthians conseguir fazer essa contratação, ele já é o titular, mas eu imagino o time com ele, porque não faria muito sentido contratá-lo para não ter... Até pela última imagem do Yuri também, né? Isso. Então, o que eu quero... O meu ponto é a aventura mal sucedida com o Gabriel, que na minha opinião gera um problema de imagem, até de credibilidade. Se você traz o Rafael Borré, você se recupera nessa conversa. Sim. Agora, depender de quem vier, se não for ele, aí nós vamos talvez mudar de opinião. O Corinthians acaba de assinar o maior patrocínio master do futebol brasileiro. 360 milhões de reais por 3 anos, fora 10 milhões de reais em luvas. Mas o que o torcedor quer saber é simples. Como esse dinheiro será aplicado? E os reforços? A gente quer saber, né, que tem que fazer um time novo, um novo time bom, porque fora isso, só gastamos dinheiro ano passado com jogadores muito ruins. Antes mesmo de tomar posse como presidente, Augusto Melo demonstrou interesse na contratação do Gabigol. Seria o grande nome para essa temporada. Mas agora a diretoria garante que fez o possível e não vai mais atrás do atacante. Isso quer dizer que o Corinthians pretendia investir muito dinheiro em um jogador. Agora, sem o Gabigol na mira, qual será o grande nome de Augusto Melo para essa temporada? Vocês vão ter uma surpresa aí de um que estava indo para anunciar ontem. Quando falou do Corinthians, eu quero o Corinthians. Então tem 3 muito bem adiantadas, com propostas na mesa. E esperamos fechar o mais rápido possível, porque ninguém mais que eu, como torcedor e agora presidente, quer uma grande equipe em campo para que nos dê alegria. O Corinthians demonstrou interesse por mais alguns jogadores. O centroavante Rafael Borré, de 28 anos, que joga no futebol alemão e pertence à seleção da Colômbia. O atleta recebeu sondagens de outros clubes, entre eles o Internacional. O Corinthians tenta sair na frente e fechar negócio. O ponta Luiz Henrique, de 23 anos, que joga pelo Real Betis da Espanha, também está na mira. Flamengo e Fluminense estariam na disputa pelo atleta, que chegaria por empréstimo com obrigação de compra ao final do vínculo. E o volante Eric, do Atlético Paranaense, volta aos planos corintianos.
Depois de uma primeira negativa do Furacão, o alvinegro teria apresentado uma nova proposta de aproximadamente 32 milhões de reais que agradou o jogador. Porém, o Atlético Paranaense segue dificultando a negociação e não quer liberar um dos seus principais titulares para o rival. E estaria encaminhando o acordo com Gustavo Henrique, zagueiro ex-Santos. Até agora, 4 atletas se apresentaram no CT Joaquim Grava. O meia Rodrigo Garro, os laterais Hugo e Diego Palácios e o volante Ranielli. O zagueiro Félix Torres deve ser anunciado oficialmente em breve. O objetivo da nova diretoria é trazer pelo menos 10 jogadores só neste mês. Para o torcedor, dinheiro não será desculpa. Agora a gente tem. Mas é só investir direitinho, a gente já trocou de presidente também. Acho que é uma das boas contratações que a gente fez esse ano. Acho que vai ajudar sim a levar um título, alguma coisa. Dinheiro no caixa tem. Agora o Corinthians tem tudo para virar uma potência no futebol brasileiro. Fala, André Kfouri, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela. Tudo bem? Tudo bem? Gustavo, uma ótima noite a todos. Excelente semana. Deu aí para a gente ver no material que a Lili nos trouxe que o torcedor já está querendo cada vez mais, né? Porque o anúncio de um patrocínio com números espetaculares que foi feito aí nos últimos dias para estampar a camisa do Corinthians traz duas coisas assim, imediatamente. O torcedor ele já começa a pensar, já começa a enxergar uma equipe muito melhor do que a que o Corinthians teve nos últimos anos, uma equipe que possa deixar esse torcedor mais esperançoso em relação a possibilidades de conquistas. O Corinthians evidentemente não conquista há muito tempo. E também mexe com o mercado da forma como o presidente corintiano Augusto Melo disse na sua última entrevista. Jogadores que aparentemente estavam com um destino, com a chegada do Corinthians e o nível de proposta que o Corinthians deve estar fazendo amparado por esse contrato, e a julgar pelas palavras desse dirigente, vem mais um parceiro de 200 milhões, alguma coisa assim, essas foram as palavras dele. O Corinthians está, nesse momento, em condições de fazer movimentos que abalam aí as coisas que estavam acontecendo antes da assinatura desse contrato. E vamos ver de que maneira esse dinheiro vai ser usado, como que o departamento de futebol do Corinthians vai direcionar essas propostas em relação ao time que o Corinthians pretende formar esse ano. Pois é, aquela frase do presidente quando ele fala acabou a farra de Flamengo, Palmeiras, o Galo a gente pode colocar também nessa história, o torcedor começa a acreditar olhando para isso, mas não é só dinheiro, né? Zupa, Gustavo Henrique, ele chega para ser titular? Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. De largada, eu diria que não. Especialmente se o Corinthians confirmar a contratação do Félix Torres, que já está demorando um pouco para ser confirmada. Existem pequenos detalhes, né, do Corinthians com o Santos Laguna do México para isso ser confirmado. O que se fala nos bastidores é que o Santos Laguna ficou incomodado, o presidente do Santos Laguna ficou meio pistola, porque ele estava tentando contratar o Rodrigo Garro. E aí, como o Corinthians foi lá e conseguiu contratar o Rodrigo Garro, o quanto ele puder retardar a documentação, a liberação do Félix Torres, ele vai retardar. Mas o que se diz é que está acertado e que ele vai ser jogador do Corinthians. Então, com o Félix Torres contratado, com o Lucas Veríssimo comprado em definitivo para os próximos anos, o Gustavo Henrique viria a priori, a princípio, como o primeiro zagueiro da suplência. E aí eu acho que, para essa condição, eu acho que é um nome que vale a pena. Se ele fosse contratado para ser titular da zaga do Corinthians, o principal zagueiro do elenco, eu teria um pouco de dúvidas pelo histórico recente do Gustavo, que não é tão bom quanto o seu começo de carreira. Mas para a composição de elenco, acho que vale, especialmente levando em consideração que o calendário brasileiro ele é muito perverso com os clubes, né? E a Copa América vai tirar jogadores dos clubes por 9 rodadas. E o Félix Torres, eu não sei se o Equador vai até o final, né, da Copa América, mas o Félix Torres é titular do Equador. Então o Corinthians tem que ter pelo menos 3 zagueiros com nível de titularidade. Então acho que o Gustavo vem para esse bolo. O Raul, tem o Caetano. E tem o Raul Gustavo, que voltou do Bahia, e o Caetano que eu gosto. Um jogador que eu acho que merece mais minutos. Ficariam 5 no caso, né? Então eu acho importante ter, dentro desse contexto, a custo zero, como o Gustavo Henrique virado do Real Valladolid, acho que aí faz sentido. Bom, vamos falar então também do Luiz Henrique. A gente coloca os números para vocês também, fãs de esportes, os números dele no Betis, no Real Betis. 18 jogos, ele fez 1 gol, 2 assistências,
32 cruzamentos e 30 dribles certos. Bom, é um jogador que é muito olhado pelas equipes brasileiras, mas a informação que a gente tem é que o Corinthians fez a melhor proposta para o Betis. Seria um empréstimo com um valor de compra fixado. E aí, esse chegaria como titular absoluto, André Kfouri? É difícil falar em titular absoluto de um time que a gente não consegue ver, né? E o Luiz Henrique, claro, um jogador que está fora do Brasil, despontou no Fluminense, as pessoas vão lembrar dele. Canhoto, joga pelo outro lado para fazer o movimento do lado para dentro. É um jogador perigoso, experiente, passagem internacional pelo futebol da Espanha. Não dá para saber se o Corinthians vai conseguir fazer essa contratação, mas aparentemente o poderio financeiro repentino tem demonstrado capacidade de mudar algumas coisas que estavam acontecendo em uma certa direção. Eu acho que o Corinthians tem condições, e a julgar pelos movimentos que a gente tem visto, de fazer boas contratações, jogadores que chegam e jogam. Não sei se titulares absolutos imediatamente. Dá para enxergar o Corinthians que estrearia no Campeonato Paulista agora? A gente não tem condição. Mas dá para enxergar os movimentos. Então, são movimentos feitos para reforçar o setor defensivo. O Corinthians perdeu o Gil, o Corinthians não conseguiu manter o Bruno Mendes. No meio de campo, o time foi praticamente desmontado. É preciso trazer jogadores meias ofensivos, volantes. O Corinthians continua procurando volante mesmo depois das contratações que já fez. E é claro, né? Depois, entre aspas, da procura pelo Gabriel Barbosa, eu chamo isso de... Eu vou até a procura. Além, eu não tenho convicção para ir. É preciso entregar alguma coisa, não desse porte, né? Mas, já que estamos falando de Borré, o Luiz Henrique que joga numa outra função, mas é jogador de ataque também, a diretoria do Corinthians meio que se comprometeu a fazer uma contratação de peso para o ataque também. E dá para entender, né, os movimentos sendo feitos para a montagem desse time. Pois é, olha, daqui a pouquinho a gente vai falar do Borré, até porque quando a gente fala do Borré, a gente também fala do Internacional, então a gente vai ter as informações vindas lá do Sul, mas eu também quero a tua opinião, Zupa, em relação ao Luiz Henrique, se ele chega e você já enxerga ele como titular desse meio campo do Corinthians, e aí a gente já pode falar do Eric também. O Eric que quer ir para o Corinthians, o empresário do Eric, inclusive, achei até palavras bem fortes, mas falou sobre isso, disse, olha, é natural que o Atlético Paranaense queira estar com o Eric e é natural que o Eric queira sair do Atlético Paranaense e isso não é falta de respeito. Se é falta de respeito, isso não é, aí fica com os torcedores. Mas eu queria a tua opinião em relação a esses dois jogadores. Luiz Henrique, acho que de todos os jogadores comentados nessa última leva, Eric, Rafael Santos Borré, Gustavo Henrique, até o Caio Alexandre, tem se falado em muitos jogadores, né? O único que, para mim, seria titular indiscutível é o Luiz Henrique. E assim, é claro que a gente fala desses jogadores imaginando o melhor que a gente viu deles, né? Eu falo do Luiz Henrique, que saiu aqui do Fluminense, que chegou no Betis no começo muito bem, né? Nessa temporada ele já perdeu muita minutagem, mas entendendo o que o Luiz Henrique é capaz de jogar. Porque hoje o Corinthians tem uma linha defensiva montada, né? Não está em campo, mas ela está idealizada com quem foi contratado. O Corinthians tem lá o Raniel, o Maicon, o Rodrigo Garro, para serem o tripé de meio campo. E aí tem o Yuri Alberto, que por enquanto é centroavante, o Romero ou o Rojas, que joga por um dos lados, e aí falta um ponta, um jogador de beirada mais confiável. E o Luiz Henrique é esse cara, um jogador de beirada muito agudo. Ele joga mais, ele é canhoto, joga pela direita para puxar para o pé esquerdo, então poderia ser Romero, Yuri Alberto e Luiz Henrique, é um trio, se o Romero mantiver o que jogou no fim do ano, ele fica como titular. E o Luiz Henrique tem muito potencial para ser um jogador de destaque na temporada do futebol brasileiro, e a chegada, e acho que isso é interessante, né? Uma amostra de como o Corinthians está mudando o seu patamar de ação no mercado e o seu potencial para conversar sobre grandes jogadores, é que ele chega no Luiz Henrique depois do Fluminense chegar, depois do Flamengo chegar, e aparentemente chega forte. Então isso é um sinal que, dado a diferença de olhar de uma diretoria para outra e o respaldo financeiro desse grande patrocinador que chega para auxiliar o Corinthians na sua caminhada de saúde financeira, o Corinthians está mudando a sua posição dentro da prateleira de mercado. Existem duas coisas que levam um time a um caminho de sucesso:
poderio financeiro e boa gestão, bom uso desse dinheiro e boas práticas de gestão como um todo. Aparentemente, o Corinthians está recuperando um fôlego financeiro que não tinha. Tem que agora a segunda parte, que é fazer bom uso desse dinheiro e não esquecer que existem dívidas a serem pagas também. Mas é um Corinthians muito mais forte no mercado do que em outras temporadas. E o Eric um jogador importante para compor também. O Eric, eu acho que é o cara que vai brigar com o Maicon pela titularidade. O Eric é mais intenso que o Maicon tem mais qualidade com bola no pé. Aí é quem tiver melhor vai jogar e é importante tê-lo, porque a gente não sabe qual Fausto Vera vai se apresentar. Fausto Vera é um jogador que vira e mexe, o Corinthians fala em negociar, em colocar em outras negociações. Então o Eric é um cara que vem para brigar por titularidade. Quem tiver melhor joga e ele tem totais condições de jogar na equipe do Corinthians. O problema é de quem o Corinthians precisa comprar o Eric. Porque o Atlético Paranaense não é um time que vende fácil. Pois é. Porque o Mário Celso Petralha não vende fácil e é direito dele. E ele está corretíssimo em fazer isso. A questão é quem vai ganhar essa queda de braço. O clube que não quer vender ou o jogador que está querendo sair. Porque da mesma forma que é natural o Corinthians querer o Eric e que é natural o Eric querer o Corinthians, é natural o time que tem os serviços do Eric nesse momento não querer vendê-lo para um rival. Sim. Me parece que esse é o problema que o Corinthians precisa superar, já que, pelo que se fala, o Eric gostaria de vir jogar no Corinthians. Eu falo vir porque nós estamos aqui em São Paulo, né? A sede da ESPN é aqui. Se você já tem a vontade do jogador, o desejo, a palavra dele, isso é quase que meio caminho andado para você ser bem sucedido nessa ideia. Agora, o clube não querer, o Atlético Paranaense nesse caso, não querer reforçar uma equipe que tem o mesmo tipo de calendário, os mesmos objetivos, isso também é preciso compreender. E aí se cria um entrave. Na maioria dos casos, pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, pode ter mais desgaste ou menos. A vontade do jogador acaba sempre prevalecendo e é bom que seja assim, Sim. Desde que o jogador atue de maneira profissional, né? A gente está cansado de ver por aí e, óbvio, não estou dizendo que é isso que o Eric vai fazer ou está pensando em fazer ou deveria fazer. Mas existem tantos e tantos casos de jogadores que param, sob contrato, param de fazer, de cumprir a sua parte, porque estão insatisfeitos com um acordo que não deu certo, porque o clube não quis. Isso não está certo. Melhor caminho para o Borré? Essa é a pergunta. Aquela pergunta bem fácil. Se eu soubesse a resposta, eu ganharia dinheiro com ela, auxiliando o Rafael Santos Borré. Eu estava na comitiva indo para a Alemanha. Eu falaria de graça aqui, porque evidentemente eu não falo de graça aqui, eu também recebo para isso. Mas eu estaria lá na Alemanha, ao lado do Rafael Santos Borré, e seria muito bem remunerado para indicá-lo ao melhor caminho. Ele é muito bom jogador, surgiu muito bem no River Plate, começou bem no Eintracht Frankfurt, aí foi para o Werder Bremen, é um jogador internacional, nível de seleção colombiana, também frequentemente convocado. Nos dois times, ele vai ter que brigar para jogar, eu acho, porque são... o Inter tem ótimos atacantes, né? O Inter tem Ener Valencia, contratou o Lucas Alário, o Borré, ele é um centroavante, mas ele pode vir meio de lado também, mas o Inter tem o Wanderson, que é um ótimo ponta, e no Corinthians, tudo vai depender de qual Yuri Alberto a gente vai ver, né? Se a gente encontrar o Yuri Alberto de 2022, ou o Yuri Alberto do próprio Internacional, o Borré vai ter que brigar para jogar. Agora, se for o Yuri Alberto da última temporada, aí não tem papo, o Borré chegaria para ser titular, né? Então, assim, a concorrência é maior no Inter, mas tudo vai depender de qual Yuri Alberto. Assim, eu não desisti do Yuri Alberto como jogador, assim, eu ainda não estou convencido de que o que a gente viu na última temporada é o real Yuri Alberto. Acho que ele ainda é um jogador em definição, porque ele ainda é um jogador jovem, de 22 para 23 anos de idade, que já teve temporadas espetaculares e uma temporada muito ruim, como foi a última. E ele é um dos jogadores que provavelmente mais tem essa mochila nas costas no começo de 2024 para melhorar essa imagem. Certeza, né? Com certeza. Não tem tanta gente assim, pelo menos aqui no universo dos clubes de São Paulo, que eu acho que tenham tanta necessidade de fazer um ano realmente compatível com o potencial e diferente do que foi em 2023, como o Yuri Alberto. Mas acho que o Corinthians está corretíssimo, falando do último time que chegou na disputa, tentou contratar o Gabigol, não conseguiu. Fala rapaziada, Paparazzo do Timão aqui, começando mais um vídeo com as informações do Corinthians. Se inscreva no canal e já deixe o like do início do vídeo para não esquecer. Compartilhe com seu amigo corintiano. Bora para as notícias. Michael está sendo cogitado para retornar ao futebol brasileiro em 2024, e seu possível destino é o Corinthians.
Atualmente atuando pelo Al Hilal, o atacante é uma peça crucial no time dirigido por Jorge Jesus. No entanto, o atacante tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro. Apesar de estar há quase 2 anos na Arábia, Michael ainda é lembrado pela sua excelente passagem no Flamengo, onde se destacou no Brasileirão de 2021. Naquela temporada, ele disputou 62 jogos pelo rubro-negro, contribuindo diretamente em 29 gols. O atacante marcou 19 gols e ofereceu 10 assistências, demonstrando seu impacto no time. Sua saída para o futebol árabe ocorreu após essa bem-sucedida temporada, porém, mesmo em boa fase, ele não se adaptou ao país e há algum tempo planeja um retorno ao Brasil. Michael estaria em lista da direção do Corinthians. Nas últimas janelas de transferências, Michael tem sido relacionado ao futebol brasileiro, apesar de ainda ter contrato com os árabes até meados de 2025. Agora, o Corinthians desponta como possível destino, com o atacante sendo considerado como um reforço na lista do novo executivo de futebol. Entretanto, possíveis negociações por Michael não serão simples, pois o Grêmio tentou contratá-lo na última janela, sem sucesso. O desejo do Al Hilal de liberar uma vaga para estrangeiros no elenco e as discussões recentes entre o jogador e o técnico Jorge Jesus podem influenciar nessa transferência. E aí, torcedor, você gosta do futebol do Michael? Deixe seu comentário.